Olá, sejam todos bem-vindos a mais um programa Nossa Saúde, um programa produzido pelo canal Intercontinental, por mim, Fernando Baltazar, aqui em Portugal, na região de Lisboa. Esse programa me traz imensa satisfação pela capacidade que nós temos de tratar assuntos com pessoas de altíssimo nível, todos pertencentes à clínica do Dr. Jorge Jaber, no Rio de Janeiro. Esse programa vem exatamente a tirar dúvidas de cada um de vocês sobre dependência química, transtornos psiquiátricos, e assim vai. São muitas coisas, é um universo de informações. Mas antes de começarmos o programa, eu gostaria de pedir para todos que se entrassem no canal da clínica do Dr. Jorge Jaber, que é o site dele. Vocês vão ver que do lado direito tem curso de formação de terapeutas. Esse curso foram abertas vagas excepcionais, estão abertas agora, é um curso gratuito para quem quiser conhecer um pouco mais sobre o tratamento da dependência química e, quem sabe, até possivelmente vir a ser um colaborador, a estar dentro da clínica, colaborando com o dia a dia junto aos pacientes. Temos também a clínica Jorge Jaber no YouTube e no Instagram. Estamos aí com a página do Facebook, e eu falei YouTube, né? Facebook, e também com o Instagram. Se inscrevam, é muito importante. Nessas páginas e no site, vocês vão saber tudo o que está acontecendo, todas as novidades que temos por aí. Então, queria primeiro agradecer vou colocar no lugar certo, a minha co-hoster, quem divide a bancada comigo, a senhora Valentina, que é internacionalista, é quem leva o trabalho da clínica Jorge Jaber para o mundo e tem conquistado muita coisa boa. Muita coisa boa para a psiquiatria, não só no Brasil, como para o mundo inteiro. Ela é internacionalista, ela é a pessoa que leva essas novidades para a ONU, sabe? Ela é representante internacional. Seja bem-vinda, senhora Valentina.
Boa noite a todos, boa noite, seu Fernando, muito obrigada, estou muito feliz por estar aqui hoje, obrigada. E o doutor Jorge Jaber, claro, o doutor Jorge Jaber, que aceitou esse desafio do bem, né? Isso aqui é um desafio do bem, é informação, são informações preciosas que são passadas aqui e que só podem ser passadas por alguém que tem a experiência e a competência do doutor Jorge Jaber. Seja bem-vindo, doutor. Olá, boa noite a todos. Uma grande satisfação estar com vocês mais uma vez nesse canal intercontinental ligando Rio de Janeiro a Lisboa. Um abraço aí, lusitanos. E ligando também a toda a CLP, as comunidades de língua portuguesa. Agora, senhora Valentina, nós sempre temos, é um orgulho, você vai apresentar agora a doutora Paula, mas hoje temos, além da doutora Paula, mais um membro especial participando desse programa. Está com a senhora. Obrigada, seu Fernando. Bom, hoje eu tenho a honra de estar com duas pessoas incríveis, maravilhosas, da nossa equipe de tratamento da Clínica Jorge Jaber. Inicialmente eu vou começar com ela, a doutora Paula Zanelato, que é a nossa coordenadora do tratamento lá na Clínica Jorge Jaber. A doutora Paula tem uma trajetória grande, né? Jovem, ela atua como supervisora na clínica, é docente no curso de formação de terapeutas em dependência química, onde ministrou aulas que tiveram bastante público, como adolescência e transtorno por uso de álcool e outras drogas, transtorno bipolar, transtornos relacionados a traumas e estressores, esquizofrenia, transtornos relacionados ao transtorno obsessivo-compulsivo, cocaína e crack. Doutora Paula também é psicanalista e também é membro da AI for Developing Countries. E aproveito aqui também para dar os cumprimentos a seu Armando Paulini. Seja bem-vindo, seu Armando, que eu tenho a honra aqui de apresentar o seu Armando, que tem uma trajetória grande no universo da dependência química. O senhor Armando foi formado pelo curso de formação de terapeutas em dependência química da Clínica Jorge Jaber na primeira turma do curso. Então, tem experiência profissional na casa Cayman Agent Substance Abuse e Miami Baptist Hospital. Fez palestras e seminários em várias clínicas ao longo dos últimos 35 anos. Então, sejam todos muito bem-vindos. Ok, é isso. Olha, hoje estamos com uma mesa mais do que maravilhosa. Como sempre, senhora Valentina, como sempre, doutora Paula, e hoje também com o senhor Armando, que vem certamente engrandecer este programa. Eu vou começar logo com as perguntas. A minha pergunta número 1 é: como começa o ciclo da dependência química e em que momento ele se torna perigoso? Bom, em primeiro lugar, você está tocando, né, Fernando, no assunto que diz assim, qual é o diagnóstico? Como é que nós diagnosticamos isso? Como é que nós sabemos que uma pessoa tem dependência química? Nós falamos sobre isso no nosso encontro passado, não é? Então, basicamente, é quando uma pessoa perde o controle da sua vida, se expondo a situações de risco, de fracasso e, portanto, dando demonstrações de adoecimento. Cada um de nós aqui, eu, a doutora Paula, o terapeuta em dependência química Armando Paulini, cada um de nós tem uma visão um pouco, toda ela em conjunto, mas um pouco diferenciada de acordo com a nossa abordagem. O médico, ele é, como eu, não, médico psiquiatra, eu faço o diagnóstico. A partir do momento que eu faço o diagnóstico, eu preciso da ajuda da psicóloga
e da ajuda do terapeuta em dependência química, muitas vezes inverte, eles tomam a frente do tratamento e da conduta e eu vou ajudando com a medicação quando ela é necessária. Mas, frequentemente, quando há perda de controle, nós temos que trabalhar em conjunto. Essa é a minha primeira participação. E como num tratamento a gente faz, eu passo para a doutora Paula para que ela possa dar continuidade na avaliação e, posteriormente, eu sei qual é o caminho que ela vai tomar. Por favor, doutora Paula, manda a brasa aí. Tudo bem, boa noite a todos. Um prazer estar aqui novamente. Então, dando sequência a essa questão da perda de controle, que falamos, e vamos falar muito quando se fala de dependência química, vai ser importante a gente falar um pouquinho dos sinais dessa perda de controle, né? O que é perder o controle? Claro que cada pessoa vai perder o controle de uma forma, mas há alguns sinais que se repetem, né? Então, por exemplo, faltas no trabalho ou no âmbito escolar, dívidas, mentiras, né? Manipulações, isolamento. Então, cada um, de alguma forma e no seu tempo, com o uso da substância, vai perdendo esse controle, né? E o paciente que chega para a gente, geralmente, é o paciente que já chegou nesse momento da perda de controle, né? E, infelizmente, ele já está experimentando grandes perdas e se colocando em risco ou colocando outros em risco. Mas passo aqui hoje o time está mais completo, então eu passo essa bola aqui para o senhor Armando, meu parceiro de trabalho e de tratamento. Só gostaria, antes de passar para o senhor Armando, doutora Paula, faz uma correção no seu microfone, direcionando ele mais para o seu próprio lado, porque esses microfones eles pegam frontal. Talvez no teste, a gente tivesse em outro posicionamento. Mas é isso. Então, alô, som. Alô. Ok, muito bom. Senhor Armando, o senhor foi convocado. Seja muito bem-vindo. Obrigado, boa noite a todos. Agradecer o convite. Agradecer ao doutor Jorge, como sempre, me honrando, me convidando para esses momentos tão bacanas assim, há tantos anos, e pegando essa parte da pergunta de como é que se estabelece, né? Eu peguei uma colinha que eu assisti outro programa, né? Então, no outro programa, vocês falaram de doença biopsicossocial. Então, ela é multifatorial. Então, assim, essa perda de controle, ou esse diagnóstico que o doutor Jorge trouxe como critério diagnóstico, né, que faz na medicina, né? Isso é uma progressão. E como o uso de drogas, ele geralmente começa muito na fase de experimentar, muito cedo, né? Essa progressão ela vai começar primeiro nessa parte social e biológica, porque tem a questão da tolerância, do meio em que a pessoa está inserida, e aí isso vai desenvolvendo, a gente vai se habituando com isso, tanto fisicamente quanto emocionalmente, né? No meio que a gente está. Isso facilita no início bastante do jovem, né, entrar em contato com situações de desafio, né, situações desafiadoras, dentro de um colégio, uma atividade social, e isso vai escalando, né? E vai aumentando a dose, porque tem a questão da tolerância, e aí quando você vai ver, acontece não é um fenômeno, é um processo. A pessoa perde o controle do uso e estabelece uma forma de lidar com a vida. E aí, não sei quando é que o azul passa a ser vermelho nesse degradê, mas estabelece uma doença. E aí, assim, geralmente, quando a pessoa busca o tratamento, ela já está bastante comprometida. Entendeu? É assim que o paciente chega para nós. Não sei se eu ajudei. Senhora Valentina, eu sei que a senhora tem uma pergunta muito importante a ser feita exatamente sobre esse tema que nós estamos abordando. Bom, muito obrigada. Eu gostaria de direcionar agora
a pergunta para a doutora Paula. Quais são os principais sinais de que alguém próximo pode estar se tornando um dependente químico? Muito bem. Acho que eu já dei uma colinha sobre isso na minha participação anterior, e já me antecipei aqui em alguns sinais da perda de controle. Mas, recapitulando, vamos focar muito nas mudanças de comportamento. Acho que quem está em torno do dependente químico, ou mesmo quem está no processo de adoecimento, deve olhar para as suas mudanças de comportamento. Então, mudanças bruscas de humor são bastante significativas nesse processo de adoecimento, né? Rompantes, as mentiras, como eu citei anteriormente, manipulações, perda de capacidade de gerenciar a própria vida. Então, dívidas, falta no trabalho, dificuldade de desempenho nos estudos, por exemplo, dificuldade nos relacionamentos, porque diante dessas mudanças de humor, a tolerância nos relacionamentos fica menor. Então, realmente, assim, biopsicossocial, né? Vai afetando todas as áreas da vida. A área física também, há possíveis adoecimentos no físico da pessoa. Então, cada um vai ser diferente. Cada perda de controle vai ter um nívelzinho diferente, por isso que a gente precisa observar bem de perto e agir o quanto antes. Tá certo, obrigada. É sempre muito importante ouvir o que a doutora Paula tem a dizer, porque a doutora Paula é uma pessoa que trabalha na linha de frente, como o próprio doutor Jorge Jaber disse, às vezes eles se alternam na recepção, no recebimento de um paciente que vem de ambulância, e cada um vem num estado totalmente diferente do outro. Eu gostaria de fazer uma pergunta agora, que a gente percebe que existem dependentes funcionais. São dependentes, pessoas que podem ser dependentes químicos, mas que, às vezes, a dependência química não atrapalha no dia a dia do trabalho. Qual é esse grau de dependência? Existe como graduar? Olha, não há uma graduação, não é? Não há uma graduação sobre isso. O que acontece é que, provavelmente, todas as pessoas que usarem alguma substância química terão uma contribuição de prazer, não é? Porque, afinal de contas, as pessoas tomam álcool, fumam tabaco, usam outras substâncias como cocaína, LSD, anfetaminas, né, com o objetivo de ter algum prazer. E é possível que uma pessoa produtiva utilize com algum prazer. É o caso típico de bebedores, né? Pessoas que tomam bebida alcoólica de uma forma controlada. O que acontece é que nenhuma dessas substâncias definitivamente contribui para a melhoria. Não há uma droga que faça uma pessoa se tornar alguém mais saudável, não é? Não há uma droga que faça isso. Quando ela é utilizada e torna mais saudável, ela é um remédio. Ela é usada como remédio. Quando ela é usada para diversão, não há uma relação direta entre o uso da droga e a evolução dessa pessoa, a melhora dela no mundo. Algumas pessoas conseguem sustentar um período de bem-estar usando a droga. É o que você chamou de utilizadores funcionais. No entanto, com o passar do tempo, o que as estatísticas demonstram é que há uma diminuição da eficácia dessa pessoa diante da vida. Ela vai perdendo a capacidade de viver bem adaptada. E, com isso, vão surgindo alguns sinais de ruína. Primeiro, na família, no relacionamento, depois da atividade profissional. Geralmente, a família, no início,
tenta ajudar a esconder na atividade profissional. Não é? No entanto, há também aquelas pessoas que utilizaram substâncias e não chegam a ter uma derrocada porque até morrem antes. Não é? Elas abandonam antes a vida. Então, de maneira quase que geral, as drogas elas levam a uma diminuição da eficiência na vida. No entanto, alguns conseguem sustentar um período muito grande, frequentemente com um certo sofrimento físico, mental e espiritual. Realmente são muitos detalhes, muitas questões que só um olhar aguçado, com muitos anos de prática, consegue ter. Senhora Valentina, está contigo. Eu poderia dar uma contribuiçãozinha Claro. nessa questão da perda de função. Como a gente estava falando anteriormente, né, assim, a dependência química é uma doença e ela é progressiva, então ela vai progredindo. É muito comum, como o Dr. Jorge colocou, né, essa questão da funcionalidade ser protegida pela família. Por quê? Porque, geralmente, por exemplo, dependendo do tipo de droga que a pessoa use, o álcool é a mais citada nos trabalhos por aí, que, como ela é uma droga mais insidiosa, demora um pouco mais de tempo para poder trazer esses malefícios mais agudos, a família protege, porque às vezes a pessoa tem um emprego, é o arrimo da família, é quem produz alguma coisa, e a família vai junto com ele, adoecendo e protegendo esse lado. E é a que mais sofre no início também. Ela sofre primeiro as consequências dentro de casa. Depois vai se espalhando para o social e, por fim, não é incomum a parte do trabalho, porque há uma proteção. Sempre há uma proteção. Aquela senhora que liga para o trabalho para avisar que o marido se acidentou, por isso que ele não foi trabalhar. Então, há uma proteção porque a questão trabalhista, né, é o ganha-pão da pessoa. Então, isso é mais bem defendido em conjunto. E como é uma progressão, e isso vai variar de droga para droga, né, tem drogas mais agudas, essa velocidade ela vai alterar. No entanto, uma coisa que o doutor falou que é muito importante é assim, nunca haverá um benefício. E mesmo que não haja dependência, quando a pessoa está sob efeito, ela perde capacidade, ela não ganha capacidade, ela perde capacidade. Então, isso vai pela progressão, em algum momento haverá um fundo de poço, a pessoa perde a funcionalidade na sociedade, na família, perde o trabalho, aí é quando acontece que a gente evidencia a questão da dependência, da doença. Tem uma história, Armando, tem uma história que eu ouvi uma vez que me marcou muito, sabe, Fernando? Essa história me ocorreu aqui, um pai que estava começando a dar problemas com o uso de álcool, usava outras drogas também, mas a droga principal era o álcool, e ele já estava num ambiente familiar conturbado. Tinha filhos pré-adolescentes, 12 anos, 10, 12 anos. E aí já estava uma situação familiar muito difícil. Muito difícil. Briga do casal, desentendimento, e era aniversário do filho. Olha que coisa, rapaz, aniversário do filho. Então, haveria uma festa, uma festinha, com os parentes, com os avós, com amiguinhos da escola. E ele saiu para buscar um tênis importado que ele havia encomendado para dar de presente ao filho. E ele, ao sair, saiu cedo, não ficou para o almoço. O filho ainda falou, pô, pai, não vai almoçar com a gente? Não, eu volto depois do almoço para a festinha. E na hora do almoço, já com o tênis na mão, ele foi para o bar. E tomou todas,
final das contas, bebeu, se embriagou. Quando voltou para casa, já tinha passado a festa. Ele não estava presente. E aí, para mim, essa história marcou muito. E aí, eu chegar em casa, já estava aquele ambiente desagradável. O pai não estava na festa. Chegou alcoolizado. E quando ele deu o tênis, rapaz, só tinha um pé do tênis. O outro pé ele não sabe o que aconteceu. Então, não poderia causar uma maior frustração, né? No dia do aniversário do filho, Fernando. Ele realmente perdeu o pé. Sobre isso, desculpa te interromper, Fernando. O que eu escuto muito nos grupos de mútua ajuda, né, no tratamento e no programa de 12 Passos, é que é a doença do ainda. Isso é muito dito. Eu queria ouvir o doutor Jorge sobre isso. Jogou para mim de novo, né? A senhora levantou. Na verdade, eu fiquei aqui. Para onde vai essa bola, né? Mas aí o senhor fez aí um movimento, foi para o senhor. A doença do ainda é assim: a pessoa ainda não perdeu o emprego, às vezes a pessoa ainda não se envolveu numa situação policial grave, a pessoa ainda não teve um acidente de trânsito grave. Ou seja, é muito comum que a pessoa comece a ter o problema no uso de substâncias experimentando. Da experimentação, começa a entrar numa fase meio de abuso. E ela não percebe essa escalada. Então, às vezes, não, mas eu não tenho tanto problema, só estou faltando um pouco ao trabalho. E, na verdade, a pessoa ainda não fracassou completamente, porque, como o senhor Armando aí falou, a trajetória leva quase que inexoravelmente ao fracasso. É isso ou não é, senhor Armando? Exatamente. E aí, continuando no assunto, né, que vocês trouxeram, assim, essa perda de função, ela é gradativa e como assim a gente estava falando que é uma doença biopsicossocial, a parte biológica está muito ligada à tolerância. Você tem que aumentar a quantidade para obter o mesmo efeito, e quando eu faço isso, o tempo de uso também aumenta. Quando o tempo de uso aumenta, a parte social vai começando a perder, porque eu já não quero mais estar em casa, já não quero mais estar naquela atividade que eu fazia antes, eu quero as atividades com uso. E aí eu vou restringindo isso. E aí, além da tolerância, e quando o doutor Jorge trouxe esse episódio desse paciente, que fez esse relato, na mesma hora me veio a questão da compulsão, que a compulsão é um processo físico. Pessoas têm confundem muito vontade e obsessão com compulsão. A compulsão é quase que uma reação mandatória, né, em que a gente caracteriza por 4 elementos principais. Por exemplo, quando ele falou, ele foi ao bar, eu posso jurar que ele não pensava que ele ia ficar lá, que ele ia beber todas aquelas doses, que ele ia ter a consequência que teve. Então, foi um uso que a gente chama de imprevisível. Ele não previu isso. Ele ia lá para tomar uma. Vou pegar o tênis do meu filho, vou levar ele para casa. Então, essa imprevisibilidade faz parte desse quadro da compulsão. O outro é um uso inoportuno. Vamos supor, eu não conheço o caso em si, mas vamos supor que essa pessoa fosse evangélica e daquela igreja que não permite o uso de álcool. Mas ele é compulsivo, ele vai, compra uma garrafinha daquela, bota no bolso e vai para o banheiro usar. É um uso inoportuno. Pô, tem nada a ver o ambiente eu estar usando uma substância ali, né? A frequência, que isso se repete frequentemente, cada vez os intervalos são menores, né? E a quantidade. E aí já perdeu o controle, a quantidade é grande e as consequências são cada vez mais danosas. E aí, eu não sei se está no roteiro, mas
como é que isso é possível? Como é que isso acontece? Ninguém vê que isso acontece? Isso é meio que evidente, né? Só que, paralelo a isso, né, que a gente vai criando mecanismos de defesa. E aí tem um pouco a ver com isso também. A gente vai minimizando, a gente vai racionalizando, a gente vai aceitando isso como se fosse comum, normal. A gente vai criando esses mecanismos. E quanto mais grave a doença, mais estabelecidos esses mecanismos se encontram. Não é uma doença contagiosa, mas ela é contagiante. Então, com frequência, há uma simbiose entre a família e o doente, que eles vão adoecendo um ao outro e entram num ciclo. E cada um dentro de um papel. Aí, cada um estabelece um papel ali e mantém a doença. Vai se mantendo a doença. Então, é um mecanismo que ele vai enforcando, né? Assim, a pessoa vai perdendo o controle, até chegar o momento que isso não se sustenta por algum episódio agudo. Um acidente de carro, um problema com a polícia, uma agressão dentro de casa. Ou até mesmo chegar só com sapato. Ou chegar com um sapato só, exatamente. Na festa, e aí evidencia o problema. As pessoas, às vezes, vão sorrateiramente até o fundo do poço. E a próxima pergunta é da senhora Valentina, que tem exatamente a ver sobre isso, que é o fundo do poço. Senhora Valentina. Muito obrigada. Essa pergunta, né, que eu vou fazer agora, eu recebi ela, na verdade, de um aluno, né, que tinha dúvidas. E você, aluno que está assistindo a aula, você pode me mandar as perguntas que vocês têm dúvidas dessa live, das lives anteriores, ou até mesmo da aula, que se encaixar aqui na pauta, eu certamente vou trazer para poder sanar todas as dúvidas. Com licença. Bom, eu gostaria de fazer essa pergunta para o senhor Armando, né? Que tem a ver com a pergunta aqui também do aluno, que eu não vou identificar nesse momento, porque pediu para não ser identificado. O que seria o fundo do poço e por que se fala tanto dele? Bom, não existe uma definição assim rígida disso. Fundo de poço é qualquer coisa que te leve a algum tipo de sofrimento que faça com que essas defesas que eu mencionei antes diminuam e você aceite uma ajuda. Então, a pessoa está em fundo de poço. Então, é comum você, em movimentos anônimos, grupos de AA ou de NA, e falar que a pessoa só aceita ajuda quando está no fundo do poço. E o que é isso? É um profundo sofrimento. Se a gente imaginar que no início da dependência, antes de ser uma dependência, era um uso recreativo, esporádico, etc., a pessoa vai aprendendo a lidar com emoções, com sentimentos, através dessa questão. E quando você vai desenvolvendo a doença, você vai perdendo essa capacidade. Então, assim, as consequências danosas começam a superar os benefícios que você acha que você tem. Na verdade, não é tão... Não tem. Mas você mascara isso. Eu tenho uma dificuldade, eu sou um adolescente, eu tenho uma dificuldade, eu achei aquela menina bonitinha, eu não tenho coragem para chegar lá, eu uso alguma substância, eu tenho a impressão de que eu melhorei, e não melhorei. Eu perdi a chance de desenvolver a habilidade para poder chegar lá. Então, a gente vai mascarando isso ao longo do tempo. As consequências vão se sucedendo, e aí o sofrimento começa a acontecer. Às vezes demora mais por conta daquela relação que eu coloquei em relação à família, que a família vai adoecendo junto e há uma rede de proteção. A gente pensa que está protegendo o doente, mas não, estou protegendo a doença. E aquilo vai evoluindo. Então, o fundo do poço pode diferir de mim para ela. O fundo do poço dela poderia ser o tênis. E para outra pessoa, não. A outra pessoa precisa, às vezes, de coisas mais trágicas ou mais agudas. Uma perda, um acidente, a morte, uma prisão, alguma coisa mais grave. Então,
isso está diretamente ligado com a capacidade de sofrimento de cada um. Aliás, existem relatos, né, de pessoas que só entraram em recuperação, por exemplo, na prisão. Existem vários relatos do tipo, ou após. Tem um caso assim, muito forte que o Dr. Jorge relatou uma vez, de um dependente que se jogou da ponte, se eu não me engano, da ponte Rio-Niterói, e nesse acidente ficou paraplégico e só parou de usar após esse acidente. Uma vez eu conheci um advogado, conheço ele até hoje, a gente tem uma relação até hoje, a gente conta, e um dia eu achava que ele tinha algum problema no uso de álcool. Achava, mas como eu não privava da intimidade dele, eu não sabia direito. Um dia, ele sabia com que eu trabalhava, um dia ele me ligou assim, de manhã muito cedo, 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, chorando, dizendo que a filha menor dele havia chamado ele de bêbado. A filha devia ter uns 6, 7 anos de idade. Essa pessoa buscou uma ajuda, ele tinha uma vida estável, tem uma vida estável, advogado, funcional, trabalha, tem clientela, vive razoavelmente bem, e ele buscou recuperação por conta dessa fala da filha. A filha viu ele bêbado, sob efeito, e chamou ele de bêbado. Aquilo tocou nele e ele buscou ajuda. Aquele teria sido o fundo de poço dele. Aquele foi o fundo de poço dele. Eu tenho uma pergunta, né? Como é que deve ser a acolhida, né, seu Armando, com essa pessoa que está no fundo do poço? Como é que é o tratamento lá na clínica para essas pessoas que estão chegando no fundo do poço, desesperadas? Como é que vocês fazem lá? Por favor, vamos responder. É muito importante. Então, assim, a gente tem mais quantos programas para responder isso? Espero que vários. Mas, assim, vamos entender que é uma doença multifacetada. A pessoa chega lá em profundo sofrimento, às vezes sem a consciência de que precisa daquilo, é trazido por uma família ou por alguém. Então, primeira abordagem, a gente tem que entender isso, né? Quando é uma questão assim, como é uma questão assim, a gente trabalha também com a multidisciplinaridade da equipe. Então, como o doutor falou no início, assim, o médico tem uma função, o terapeuta tem uma função, a psicóloga tem uma função, o enfermeiro tem uma função, todo mundo ali tem uma função. Sabendo disso, assim, que a pessoa chega resistente, outro dia até falei disso numa reunião, eu não tenho a ilusão de achar que eu vou dar conta disso. Então, eu preciso que a equipe toda se mobilize para receber esse paciente. Às vezes, o primeiro momento é de proteção, apenas proteção. É um ambiente protegido, as pessoas, às vezes, podem chegar sob efeito de alguma droga ou da privação dessa droga, que também é muito comum, e, geralmente, o efeito é contrário ao efeito da droga. Então, se a pessoa usa um estimulante, ela chega deprimida. Aí, com o tempo da privação, aquilo pode ter um problema, e por aí vai. Então, o primeiro momento é receber, acolher a história, para saber como é que é, com a família e, se possível, com o próprio paciente, e proteger. A partir daí, a gente vai escolher qual é o caminho a ser seguido. Quem abordará primeiro aquela pessoa? Se ela já teve histórico de outras internações, se ela conhece o tratamento. Hoje, por acaso, na reunião de equipe, teve uma paciente que está lá e eu perguntei, ela tem uma história severa de uso de álcool desde a adolescência, destilados durante muito tempo. Ela mesmo relata que não usou outra droga por medo de saber que vai ter um problema mais sério com aquilo. E aí eu fiz uma pergunta. Ela não é nova, ela deve ter uns 30, 35 anos, talvez um pouco mais. Nunca ouviu falar em movimento anônimo. Nunca viu um grupo de 12 passos. Nunca fez um tratamento para aquilo. Então, a minha abordagem já seria de cara, mostrar que, olha, a doença, você tem ajuda, porque é uma pessoa que provavelmente, eu não conversei com ela ainda, mas provavelmente ela tem um sentimento de fracasso ligado a defeito de caráter, a incapacidade. Agora, Armando, oi. Olha só, sem dúvida, acho que o caminho é esse, mas lembrando
que esta pessoa, ela chegou, como muitos chegam, através de uma internação hospitalar. Sim. Então, a primeira coisa que o médico tem que fazer é afastar uma doença orgânica grave. Por exemplo, um traumatismo craniano que altera a forma da pessoa pensar, altera a saúde mental. Uma infecção grave, por exemplo, uma meningite, pode também alterar. Então, a primeira coisa que a gente faz é, na peneirada, ver se tem uma doença grave, física, que possa matar essa pessoa muito rapidamente. Então, dando mais um pouquinho, né? Essas pessoas que conseguem ficar bebendo ou usando drogas sem ninguém descobrir um certo tempo, começam a ir a diversos profissionais, a muitos médicos. E como elas não contam que têm um problema ou que estão abusando de álcool ou de drogas, não é? Os médicos, às vezes, fazem um diagnóstico errado. Uhum. E aí medicam excessivamente. E essas pessoas passam a ter quantidade enorme de medicamentos estocados em casa. Daí a importância, não é, de se colher a história com o paciente e com a família, coisa que normalmente quando o enfermo chega, nós médicos vamos ver o paciente se ele está clinicamente bem, ver o exame clínico, a pressão, a temperatura, a frequência cardíaca, a frequência respiratória, vamos ver essas questões ligadas à saúde física. E, geralmente, a doutora Paula faz a consulta familiar, porque o paciente vem, vamos dizer, de ambulância, mas vem com a família sempre, quase sempre, e a família, então, fornece informações muito importantes. É isso que faz o trabalho de equipe funcionar muito bem. A gente diagnosticar, ao mesmo tempo, evitar que o paciente tenha uma doença, tenha um desenvolvimento físico muito grave, não é? Que às vezes pode entrar em coma e até morrer. E a terapeuta, a psicóloga, começa a fazer a avaliação familiar, que é o que a doutora Paula faz quase sempre aqui com a gente, não é isso, doutora Paula? É verdade, doutor. É verdade. Inclusive, nesse caso citado ainda há pouco pelo Armando, na nossa reunião de equipe de hoje, hoje mesmo eu entrei no prontuário para ver minuciosamente a história familiar, né? Ver e reler, porque nós estávamos discutindo o possível diagnóstico dessa paciente, e aí no contato com essa família estava lá, né? Escrito, né? A mãe ressaltou isso. Bebia todos os dias, bebia desde de manhã. Então, esse tipo de informação é fundamental, porque existe uma outra questão também nesse processo de avaliação do paciente, que são os mecanismos de defesa da doença. Da mesma forma que, agora, todo respeito, né, à medicina, né, o conhecimento que eu tenho, vou fazer uma analogia, nosso sistema imunológico, ele nos defende de bactérias e de outras doenças, né? Mas a gente também tem essas defesas psíquicas, e isso não é muito falado, e isso acaba atrapalhando muito no processo de tratamento. Tá? Então, por exemplo, o paciente, ele chega em negação. Então, o paciente, muitas vezes, ele não dá ênfase à bebida na hora de contar a história dele. Ele vai dizer que ele está deprimido, né? Ainda citando esse caso discutido hoje em equipe, ele vai dizer que ele tentou suicídio, que ele andava muito triste, que os relacionamentos dele não dão certo, que ele é explosivo. E se você for ver no movimento contrário, veja bem, são todas as características, né, ou algumas, a maioria, que eu citei quando eu estava falando dos sinais da dependência química. Então, o paciente, às vezes, chega contando dessas dificuldades dele, mas ele não, de fato, abre
o quanto ele bebia, ele não abre o fundo de poço dele. Por quê? Porque é muito difícil, traz um sofrimento muito grande entrar em contato com todas essas perdas. Então, a nossa psique, ela tem mecanismos de defesa, né? A negação, que é como normalmente o paciente chega, é um desses mecanismos de defesa. E a gente vai ter outros, projeção, racionalização, a própria arrogância do paciente. É muito comum o dependente químico ser arrogante, mas não é uma arrogância de caráter, é uma arrogância psicológica. Por isso nós precisamos de tempo para entrar nesse paciente e conseguir acessar os sentimentos dele. E, enquanto isso, realmente, a história familiar e esse apoio familiar vai dando muita força para a gente e sinais, né, da história desse paciente. É tudo muito interessante. Eu juro que eu tenho aprendido muito com esse programa, viu? Aprendido muito com tanta gente especializada e que sabe exatamente o que está fazendo e dizendo. É um programa de orientação. E eu queria passar de volta para o nosso ilustre convidado deste programa especial, o senhor Armando. Senhor Armando, eu anotei aqui uma pergunta que eu preciso lhe fazer. Qual é o papel da negação e da vergonha na manutenção do vício e da dependência química? Então, eu acho que é um pouco relacionado ao que a doutora Paula falou, que a negação é um dos mecanismos de defesa. Negar que tem um problema, né? E esses mecanismos eles são tão severos quanto a gravidade da doença do paciente. Entendeu? Assim, eles são desenvolvidos ao longo, às vezes, de décadas. São décadas a pessoa se armando para defender um estilo de vida. Então, a negação tem é um mecanismo de defesa, proteção da doença. A vergonha, especificamente, como o senhor colocou, ela está sempre ligada ao medo do... para que haja vergonha, tem que haver uma terceira pessoa. Quem é essa terceira pessoa? Ou é a sociedade, ou é um parente, alguma coisa. E é o medo do julgamento, é o medo do que eu fiz, é o medo de ser julgado como um mau caráter. Entendeu? E diferente de outras doenças psiquiátricas que podem ser mais evidentes, ou uma doença física, como o doutor falou, ainda existe muito preconceito a isso, né? Porque a gente não consegue meio que separar as consequências e a responsabilidade dos atos da pessoa em si como doente. Então, essa vergonha está muito ligada a isso. Ela vai a um lugar, ela vai pedir alguma ajuda, ela não fala o que está acontecendo, porque ela tem vergonha desse julgamento. Isso é meio que se retroalimenta. Como eu não me exponho, eu não falo do que está acontecendo, eu vou ali e não consigo aceitar. Eu peço ajuda, mas eu não consigo aceitar, eu não consigo me revelar, eu não consigo aceitar essa ajuda. Então, a vergonha ela é um dos fatores. Tem vários outros, assim, a projeção, como ela colocou também, projeta a minha frustração no profissional que eu estou pedindo ajuda. E aí, assim, é muito rapidamente, as pessoas me amam e me odeiam assim, ó. É muito rápido, porque é um mecanismo de defesa da doença. Então, isso tudo é quebrado na terapia. Você vai quebrando. E por que em grupo? Como eu falei no início. Porque é o espelho, não adianta eu falar. Ele vai vendo nos outros ali. Aquilo eu me vejo no relato do outro. Então é mais fácil de eu aceitar, porque é o outro que está falando dele. Aí eu percebo aquilo. Entendeu? Eu me revelar é mais difícil. E como às vezes são situações que demoram décadas, isso está muito arraigado. É difícil da pessoa começar, ela tem que estabelecer uma confiança. E aí tem um programa para isso, né? Assim, a gente baseia o tratamento, tem vários aspectos, mas no que me diz respeito, naquilo que eu
A gente usa um modelo Minnesota, Daytop, são modelos baseados em uma filosofia de vida. Essa filosofia que vai proporcionar essa mudança. Essa mágica que acontece nos grupos, né? Chamada de poder superior, mas é a identificação. E é isso, às vezes é difícil, nesse processo de negação, eu falar da minha doença. Mas quando eu escuto o outro falando da doença dele, falou, opa, peraí, que eu acho que eu estou vivendo isso, eu estou sentindo isso. Não é, doutor Jorge? Fala um pouquinho para a gente. Antes do doutor falar, tem uma coisa, quando a senhora estava falando disso, assim, esse programa ele veio de princípios de outros grupos. Um desses princípios que aí o pessoal está lá é amor incondicional. Amor incondicional é empatia, em que você aceita o outro. Essa empatia que acontece no grupo. A pessoa não é julgada pelo que ela fez, ela é acolhida como mais uma pessoa doente que precisa de ajuda. E aí depois tem todo um processo. Né? Então, isso eu acho que é o ponto principal pela eficácia do modelo. Né? A pessoa, uma hora, ela vai ver que ela não está sendo julgada pela doença. Ela é julgada, sim, ou criticada, sim, pelas atitudes que ela cometeu. Ela precisa reparar. Isso tudo está dentro de uma sequência, né? É isso. Senhora Valentina, está de volta com a senhora. Tá certo, muito obrigada. Bom, recebi mais uma pergunta, né, de um aluno aqui, não vou identificar, vou aproveitar, fazer para o seu Armando. Seu Armando, é uma pergunta que eu tenho certeza que pode unir as suas habilidades como terapeuta em dependência química há mais de 30 anos. Não tem problema de falar a idade, não, né? Não. Há mais de 30 anos, com a sua faculdade de filosofia, né? Porque aproveitando aqui, o senhor Armando também é estudante de filosofia, então ele une a filosofia aos conceitos também de dependência química, dando excelentes palestras lá na clínica, que valem a pena conferir, tá? Mas dando prosseguimento aqui, o aluno pergunta: a negação teria relação com o número de internações de uma pessoa? Opa. A negação teria relação com o número de internações? Acho que sim. Tem dois aspectos aí que eu poderia abordar. Primeiro, que a gente estava falando de a pessoa chega em tratamento no fundo de poço, né? E aí existe, como esse modelo de tratamento pressupõe que você vai mudar o seu estilo de vida, você vai mudar a forma de você ver a vida. Isso é primordial, para que haja sucesso. E aí acontece um fenômeno que dificulta também, que é assim, a pessoa chega lá no fundo de poço, no profundo sofrimento. Rapidamente ela, por exemplo, ela faz 5 refeições por dia, dorme bem. 6 refeições. 6 refeições ela dorme maravilhosas bem. por dia. Ela está afastada de alguns problemas que estão lá, que aconteceram. Então, esse sofrimento ele vai diminuindo. Conforme ele vai diminuindo, existe uma coisa que assim, os mecanismos de defesa, se você não trabalha isso em terapia, eles vão novamente surgindo. Então, a pessoa sai do fundo do poço e entra no fundo do poço. Eu posso. Eu consigo. Eu dou meu jeito. E aí ela está a um passo de estabelecer novamente os mesmos comportamentos que a colocaram em risco, que a levaram de volta à internação. Então, por isso que é importante, tem uma coisa que eu sempre saliento quando eu vou falar
sobre esse programa, assim, nenhum desses programas relacionados a 12 passos de mudança, de filosofia, é no singular. Todos os passos são no plural. Nós. Entendeu? Admitimos, viemos a acreditar, decidimos. Por quê? Porque eu preciso desse grupo, desse estilo de vida que eu reconheço no grupo, nessa troca, nessa empatia, controlar esse meu ego, que no início ele está muito descompensado, exacerbado, né? Ele tem uma função, mas ele perdeu essa função. E aí tem toda uma terapêutica para isso, né? Então, assim, essas múltiplas internações, eu acho que há uma falha nesse programa. Isso neste modelo. Pode haver outras comorbidades que dificultam também. Uma vez eu estava conversando com uma pessoa que era dependente compulsiva por comida, né? E ele falou assim, poxa, o alcoólatra é mais fácil. Eu falei, por quê? Não, porque ele não precisa beber. Mas eu preciso comer, entendeu? Eu preciso comer comedidamente. Então, ele não tem como tirar o objeto. Ele não tem como evitar a comida. Ele tem como evitar comportamentos. E aí o foco muda um pouco. E tudo baseado nesse tipo de programa. Isso na minha prática, né? E aí essas comorbidades também são complicadores, né? E às vezes a pessoa, quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Foi a dependência ou foi uma comorbidade? Às vezes a pessoa pode usar alguma droga como a busca de um alívio de um sintoma. Esse sintoma não regride quando ele está em abstinência. Às vezes, ao contrário, exacerba. Aí tem consequências com a medicação. Então, é muito complicado. Então, às vezes, são tratamentos que vão ser para a vida toda. Entendeu? Mas é possível e há recuperação. É possível e há recuperação. Deixa eu desculpa aqui. Deixa eu aproveitar o senhor Armando e fazer uma pergunta que muita gente tem dúvida. Existe diferença na dependência química, no grau, na intensidade, seja no que for, entre homens e mulheres? Existe na velocidade, talvez. Uma vez eu li um artigo sobre isso. Tem até uma síndrome, não é bem uma síndrome, é uma assim, que no sexo feminino a evolução seria mais rápida. Entendeu? Mas não tem diferença na prática da doença em si, né? Talvez uma questão física também, por uma questão hormonal, é um pouco diferente. Os danos podem ser mais severos e mais rápidos na mulher, mas isso não... Para o tratamento em si, se não tiver uma complicação clínica, médica, vai ser trabalhado como homem, igual, entendeu? Tem outras questões, por exemplo... a mulher se expõe, está sob efeito, está num ambiente ruim, pode haver violência, pode haver algumas consequências, que isso é um complicador, isso vai gerar mais sofrimento, vai requerer mais cuidado, mas a doença em si é a mesma. Ok, muito obrigado. Pode ajudar nessa aí. Ok, vamos lá. Senhora Valentina. Bom, eu vou pedir para que a doutora Paula e o senhor Armando, eles transmitam uma mensagem de recuperação para todos aqueles que, nesse momento, estão precisando de ajuda, estão precisando buscar a recuperação. Vou pedir para que eles transmitam essa mensagem de recuperação, que eu tenho certeza que vai surtir bastante efeito. Bom,
Até é difícil, né? Ladies first. Fazer esse fechamento. Sei que já estamos chegando ao fim desse nosso encontro, são muitas coisas a serem ditas, mas eu vou tentar ser bem breve com algo que nós falamos todo dia na clínica e que faz parte desse programa, né? A filosofia desse programa que o senhor Armando falou um pouquinho hoje, que é assim, só por hoje funciona, né? Peça ajuda. O programa surte efeito, o tratamento é integrado, né, visa uma mudança no estilo de vida. A gente está acostumado e a gente vive isso, né? Não é um trabalho, é uma missão. Peçam ajuda. Realmente, isso é o primeiro passo. O resto tem que entregar e confiar no tratamento, né? Mas funciona. Sim, eu vou no simples, né? Dependência química é uma doença, ela é incurável, ela é progressiva, ela mata, ela tem muito preconceito ao redor, tem muitas ideias assim que não ajudam muito, mas ela tem diagnóstico, tem tratamento e não é fácil nem difícil. É possível se recuperar, é possível. Se você buscar uma ajuda no local adequado, do jeito adequado, é possível recuperação. Então, é isso. Só agradecer a vocês. É isso. Dr. Jorge Jaber, suas considerações sobre esse programa tão importante que nós fizemos hoje, com essa participação mais do que especial do nosso senhor Armando, que é terapeuta. Olha, senhor Fernando Baltazar, diretamente de Lisboa. Da linha de Cascais. Pertinho ali, então, num local maravilhoso. Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui. E houve um momento que eu fiquei só aprendendo. Apesar de saber alguma coisa, eu fiquei só aprendendo. Então, eu só desejo que nós repitamos esse nosso encontro em breve. No mais, eu desejo uma boa noite a todos, lhe agradecer e lhe parabenizar pela excelente condução do nosso programa, agradecer do fundo do meu coração a senhora Valentina, que hoje deu um banho, deu uns toques excelentes, e aguardar aqui um encontro amanhã, não é? Aqui na clínica. Eu estou na clínica, né? Então, quando essa turma toda que está aí no estúdio vier aqui amanhã, a gente vai bater muito papo sobre o programa e preparar o próximo. Um beijo, pessoal. Até a próxima. Obrigado, doutor. Beijo. Doutor Jorge Jaber, olha, imagine para mim e para quem está nos assistindo. O senhor falou que passou o programa de hoje aprendendo e aprendendo muito. Imagine eu, que sou apenas um jornalista, não vivo essa realidade no dia a dia, essa realidade clínica. Imagina quem está nos assistindo, que está tendo contato pela primeira vez com essa informação de extrema relevância. Então, eu deixo aqui o meu, como canal Intercontinental, o meu muito obrigado por este programa. Agradeço muitíssimo a doutora Paula, que está sempre conosco, orientando muitíssimo bem. Sabe, uma pessoa que, eu já falei em programas anteriores, uma pessoa que é minha amiga e que, às vezes, eu tenho dúvidas na vida sobre coisas, sobre situações, e pergunto para ela, porque eu confio na informação que eu vou ter. Até, muitas vezes, na informação de cautela. Cautela na observação, cautela em qualquer concepção final, né, de pensamento. Eu não preciso mais falar, quer dizer, sempre preciso, da senhora Valentina. A senhora Valentina é uma pessoa de extrema importância nesse programa. Para quem não sabe, ela passa a semana inteira elaborando esse programa. Esse programa é elaborado junto com ela, porque ela tem a visão dentro da clínica dos assuntos que precisam ser abordados,
Então, fica aqui mais uma vez o meu agradecimento. E ao senhor Armando, terapeuta, eu queria dizer que foi um prazer enorme lhe conhecer, mesmo que por vídeo. Sua participação engrandeceu em muito esse programa, em termos de informação. E eu queria deixar aqui uma boa noite a todos vocês, com muita, muita, muita gratidão. Mas, principalmente, boa noite a você que está assistindo esse programa aqui no canal Intercontinental. Esse programa foi feito para você que busca mais informações. Muito obrigado a todos, tá? Obrigado mesmo, muita gratidão.